Bem, eu quero convidar vocês esta noite a lermos a palavra de Deus. Então abra comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 é um texto que muita gente prega sobre ele, e pelo que me lembra é a primeira vez que eu vou falar sobre ele especificamente. Às vezes eu toco nele enquanto prego, mas especificamente sobre esse texto, me parece ser a primeira vez que eu também vou tocar nesse assunto. Amém? Ezequiel capítulo 37. Vamos ler compassado e você vai compreender juntamente comigo. Amém? Os bons de Bíblias já estão sabendo onde é Ezequiel. Estou ouvindo um farvalhar de páginas. É sinal que alguém ainda não encontrou. Mas vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz,
diz o Senhor. Amém? Ezequiel é um profeta que viu a queda de Jerusalém, que viu Israel sair cativo para uma terra distante e serem escravos por 70 anos. Ele é um levita, sacerdote e um profeta. No mesmo período de Daniel, vocês lembram de Daniel? Só que Daniel fica na cidade da Babilônia, ele está na Babilônia, mas no interior da Babilônia. Então, enquanto Daniel estava diante do rei, ele estava lá junto com os mais escravos que estavam distante da corte da Babilônia. E Ezequiel teve muitas visões de Deus. Lembra, se você ler Ezequiel, você vai ver ele sempre tendo visões de Jerusalém, visão do templo, visão do que tinha acontecido, muitas coisas. Mas agora, ele conta que a mão do Senhor veio sobre ele. E talvez essa noite eu desse um tema, pensei em tantos temas para esta mensagem de hoje. Deus do impossível. Pensei, o Deus que trabalha em parceria com os seus. E tantos outros que eu pensei. Mas preste atenção, tudo que Ezequiel vê é o que Deus está fazendo, e o que Deus fez, e o que Deus fará. Quando a gente lê as profecias, irmãos, é Deus anunciando que vai acontecer alguma coisa. E nós, infelizmente, na igreja, acostumamos com Deus que age e a gente fica olhando para ver o que vai acontecer. Aliás, essa é a nossa zona de conforto. Deus fala e a gente olha assim e diz, eu quero ver. Lembra de Jonas? Quando Deus disse que ia destruir Nínive, e ele profetiza e fica lá esperando, vamos ver que eles se acabem. E a gente acostuma com essa ideia, mas deixa eu lhe dizer, Deus desde o início fez parceria com o seu povo. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Olhem para o início, no caso de Noé. Deus disse que iria fazer, mas disse, Noé, tu tens um serviço, é fazer uma arca e apregoar o que vai acontecer. Ou seja, eu quero parceria, eu posso fazer sem dizer nada, mas eu prefiro fazer e vocês estarem comigo, fazendo aquilo que eu determinei e o que iria acontecer. Quando Deus tirou Israel com mão poderosa do Egito, Deus só fazia a partir daquilo que ele dizia para Moisés, e Moisés ia lá diante de Faraó e profetizava para que as coisas acontecessem. Se ele não profetizasse, as coisas não aconteceriam. E quando saíram, vocês lembram comigo, quando eles saem do Egito, e eles chegam diante do Mar Vermelho, eles ouvem que Faraó vem atrás, há um mar enorme pela frente, e o povo apavorado, Moisés corre e vai orar. Lembram disso? E o que foi que Deus disse? Amém, meu filho, não te preocupa, eu vou abrir o mar. Deus disse, não, por que tu clamas? É hora de agir. Toca com teu cajado sobre as águas, e ela vai se abrir. Ou seja, Deus estava dizendo, é hora de você agir, não é mais hora de orar. Irmãos, há um tempo de oração, amém? Mas tem um outro tempo de orar, de ação. Oração e ação. Deus diz a Moisés, é preciso você agir, ter posicionamento. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós temos medo.
Há coisas que só Deus faz. Amém? Mas há coisas que se você não fizer, Deus não vai agir. Preguei há 2 semanas atrás sobre que quando Jesus começa seu ministério, vocês lembram disso? Ele começa fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas, curando os enfermos, expulsando os demônios, sabe, fazendo todos aqueles sinais. Isso está no capítulo 4 de Mateus. Quando chega no capítulo 10, ele diz assim: agora vocês vão, e disse aos 12, vão e anunciem e façam a obra. E aí, quando chega mais na frente, você vai ler em Lucas capítulo 10, você vai ver, agora não é mais Jesus somente fazendo, nem os 12 apóstolos, mas ele chama os 70 e diz: agora vocês vão na frente. Antes que eu vá na cidade, vocês cheguem na frente e anunciem e comecem a fazer os milagres. Aliás, eu quero dizer aos meus irmãos que nós oramos errado muitas vezes, quando a gente diz para alguém assim: Senhor, cura teu servo. Jesus disse: não, é vocês que têm que ir e curar eles, curai os enfermos. Agora é no nome dele, é claro, né? Expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. O que ele está dizendo? Façam, porque quando vocês abrirem a boca, eu estarei confirmando aquilo que vocês disserem, porque tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado onde? Nos céus. Ei, Deus não nos chamou para assistir a história, ouçam isso. Deus quer fazer história a partir de nós. Amém? É que a gente gosta da nossa zona de conforto. Está aí Deus e começa a reclamar de Deus. E Deus disse: rapaz, eu te dei a autoridade, eu te dei a palavra, e você está reclamando. Meu filho, te levanta e faça aquilo que você tem que fazer. Amém? Agora vamos voltar para o meu amigo Ezequiel. Ezequiel disse: então, a mão do Senhor veio sobre mim. E quando veio sobre mim, o seu Espírito me levou para um lugar que eu jamais imaginaria. Não era um lugar bonito, nem um cemitério bem arrumado. Ele disse que era um vale. E esse vale estava cheio de ossos. E o texto diz que os ossos estavam sequíssimos. Olhe para cá. Olharam? Você, por que está reclamando que está no meio de um vale? Muitas vezes foi Deus que te colocou lá, para ser boca dele, para mudar a história. Amém? Ezequiel, acostumado a profetizar de longe e dizer aquilo que ia acontecer, eu disse: não, meu filho, vem comigo. Vamos para o meio da guerra. Vamos para o meio dos problemas, das coisas que são impossíveis. E Deus questiona, e ouça-me aqui em nome de Jesus. E enquanto eu falo, eu espero que o Espírito do Senhor comece a questionar o que você pensa sobre a situação que você está vivendo. Deus olha para Ezequiel e diz assim: o que é que tu está vendo, Ezequiel? Misericórdia, eu estou diante de um vale de ossos secos, e para onde eu olho é só morte, não tem solução, não tem como, porque, irmãos, preste atenção uma coisa: alguém morrer agora. A outra é o sujeito que está só os ossos. Quando Deus coloca nessas coisas extremas, Ele está tentando dizer para você: olha, é impossível acontecer alguma coisa humanamente. Então vocês lembram que Jesus disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Estava dizendo para os irmãos na quarta-feira que nós não somos inimigos. Satanás não é inimigo de Deus.
você não vai ver nenhum texto dizendo que Satanás é inimigo de Deus. Ele vai dizer que ele é o vosso adversário, ou seja, ele é inimigo nosso, porque ele não é páreo para Deus. Mas aí, quando ele chega no jardim do Éden, que ele olha Adão e Eva, ele estava olhando para um ser parecido com Deus, que Deus diz assim: façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, escuta bem, quando Deus fez esses seres, que somos nós, seres humanos, ele fez alguém que parecia com ele, e quando o diabo olhou que não poderia tocar em Deus, mas viu a cópia de Deus, então resolveu abortar o processo. E conseguiu. Mas quando Jesus veio, oh glória a Deus, ele nos transformou novamente. Aí a Bíblia vai dizer assim, em Romanos capítulo 8, aquele que diante conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então quando Satanás olha para mim, para você, sabe que ele olha a imagem de Jesus estampada em nós, amém? E a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória até a imagem dele, amém? Então preste atenção, Deus nos colocou como resposta ao mundo caótico que não sabe para onde vai, mas ele colocou nas nossas mãos. Todos nós sabemos que Jesus é a luz do mundo, amém? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá o quê? A luz da vida. Mas depois ele disse: vocês são a luz do mundo. Lembram disso? É que nós queremos transformar, jogar tudo nas costas de Deus, e Deus disse: não, eu quero mudar o ambiente, mas quero fazer com vocês. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo. Ele disse: eu não vou, vai vocês por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Mas vamos voltar para o Ezequiel. Ele disse: Ezequiel, eu vou te colocar no lugar que não há possibilidade nenhuma de haver qualquer falcatrua para dizer que não, ele estava mais ou menos morto. Ele estava morto, não era só um, eram milhares de mortos. Aí ele faz a pergunta: Ezequiel, o que é que tu achas? Sabe o que a gente faz? A gente diz assim: não, eu creio em Deus. Ah, não, misericórdia, eu creio em Deus. Eu me lembro, eu vi uma historinha bem interessante, muitos anos atrás, foi numa revista, acho que Veja, alguma coisa assim. Tinha um malabarista atravessando de um prédio para outro, em cima de uma corda, andando, né? E tinha várias pessoas observando. Aí ele chegou para um camarada e disse: você acredita que eu posso ir com um carrinho de mão e atravessar agora com um carrinho de mão daqui para o outro prédio? O cara disse: eu acredito, que ele já tinha visto. Tu tem certeza? Ele disse: eu acredito. Ele disse: então entra dentro do carrinho. Aí o cara disse: não, assim não. Às vezes nós estamos do mesmo jeito, nós acreditamos que Deus pode fazer, mas quando Deus diz assim: entra no carrinho, anda comigo, aí você diz: não, agora bem aí Deus, não dá para mim, é demais para minha cabeça. Sabe o que Deus estava fazendo, irmãos, e vai fazer conosco, é mudar a nossa forma de dizer que nós cremos nele. Lembra que Jesus disse: se vocês tiverem fé, vocês dirão a este monte, olha, do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: lança-te, sai daqui e lança-te no mar, e se vocês crerem no coração, não duvidar, isso vai acontecer. Amém? Mas é fácil ler na Bíblia e dizer que acredita? Deus disse: não, nós vamos colocar isso em prática. Porque, irmãos, fé não é uma filosofia, fé é prática daquilo que você diz que crê. E Deus pergunta: tu acreditas? Aí o profeta faz igual nós. Tem menor ideia de Jeová. É mais ou menos isso que ele diz: Senhor, eu não sei, mas tu sabes, né? Eu não tenho a menor ideia. Eu olho para esse negócio.
Sabe quando você olha para uma situação e tem certeza que não sabe o que vai acontecer? Não, tu sabe, Deus, eu acredito que o Senhor faz, agora eu não sei. Sabe, Deus está tentando mudar a cabeça dele de nível. E tentando mudar a minha e a tua. Deus te colocou no lugar que te colocou, não é para você chorar, mas é para você transformar esse vale de Baca em manancial. Amém? É que ele diz assim, o Salmo 84, e o peregrino passando pelo vale de Baca, deixa atrás dele um manancial. Ou seja, no lugar onde só é terra seca, você passa por ele, e quando passa, tudo muda. Amém? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sabe, você não carrega o vale de Baca nas costas, você transforma o ambiente onde Deus te colocou. Glória a Deus. Aí Deus disse assim, então Ezequiel, tem uma coisa, e eu não vou fazer sem que você abra a boca. Olhe para esse vale. Olhou Ezequiel, eu vou te dizer o que é que você vai dizer. Agora escute, todas as vezes que você fazer alguma coisa em nome do Senhor, tenha certeza que Ele diria aquilo que você vai dizer. Amém? Não saia dizendo coisas que Deus não diria, porque Ele só tem compromisso com a sua palavra. Ele disse, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Estão comigo? Amém? Deus disse, Ezequiel, tu disse que não sabe, eu vou te dizer as palavras que você vai pronunciar, e quando você abrir a boca e começar a pronunciar, eu vou fazer aquilo que tu disses, porque aquilo que tu dizes está em conexão com aquilo que eu gostaria de dizer. Aí ele diz, então, Ezequiel, você vai dizer assim, ossos secos, dê ordem aos ossos secos. E ele então abriu a boca e diz, ossos secos, assim diz o Senhor. Eita glória! Quando a gente sabe que assim diz o Senhor. Eu quero que vocês leiam novamente. Ainda estão de Bíblia aberta? Versículo 4. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele está falando para quem? Para alguém que estava ouvindo? Não. Porque não precisava aqueles ossos ouvirem, o que precisava era Deus agir por meio da palavra que saía da boca dele. Eu gosto de Jeremias, quando Deus diz assim para Jeremias, Jeremias, se você separar o fio do precioso, tu serás a minha boca na terra. Eita, glória a Deus. Ossos, eles não ouvem, mas eles não precisam ouvir, porque não é eles que vão reagir, é Deus que vai reagir à palavra do profeta. Amém? A gente espera que as pessoas reajam, e Deus está dizendo, não é eles que estão que reagir, é quando tu falas, eu reajo aquilo que tu dizes, e por causa daquilo que tu diz, então eu vou fazer isso se cumprir. Vamos lá? Ouvi a palavra do Senhor, versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus dizendo. Aí eles, então eu profetizei. Aí no versículo 6, né? E porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus diz, essa foi a instrução do Senhor, e ele então começou a profetizar. Ele disse, eu profetizei, e segundo me fora ordenado, do jeito que Deus disse. Ei, tua palavra só vale se for do jeito que Deus quer. Lembra de Elias? Elias diz assim, olha, segundo a minha palavra, não choverá, nem haverá orvalho nenhum, cairá sobre essa terra, segundo a minha palavra, porque Deus tinha dito para ele. Amém? As tuas palavras têm poder. Amém?
Irmãos, às vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus para obedecer, para milagres acontecerem. Às vezes não, é todas as vezes. Agora, como você está em consonância com aquilo que Ele diz, tudo é possível. Ao quê? Crer. Mas vamos lá. Aí ele disse, enquanto eu profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos batiam contra os ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Agora ele para de profetizar, e começa a observar o que vai acontecer. E assim, você fala, pronuncia a palavra de Deus, e fica atento. O que é que Deus vai agir? Como quem diz assim, Senhor, eu já falei o que o Senhor disse. Agora eu quero ver o que é que vai acontecer com aquilo que eu disse. Nós estamos falando a mesma coisa. E Deus disse, então presta atenção, você vai ver. E é assim que acontece. Lembra que ele disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aí ele começa a olhar, continue. Olhei, ele começou a perceber, havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. Mas imagina, que em um momento, só tem osso longe de osso, e de repente ossos começam a sair do lugar onde estavam e vão se alinhando ao seu próprio osso. E de repente já não é mais ossos espalhados, mas esses ossos se juntam. E agora, depois que eles se juntam, começa a nascer carne, tendões, pele, começa a nascer tudo. Então já fica mais fácil? Sim ou não? Irmãos, às vezes Deus nos coloca e nos dá sinais, sabe, que você comece a crer. A palavra foi para quem? Para os ossos. Amém? Mas Deus disse, agora não é mais para os ossos. Você abriu a boca e falou para os ossos, e os ossos ouviram, e se juntaram, e nasceu carne, e nasceu tendões, e nasceu pele, e estar aqui agora o boneco pronto, mas não havia espírito. Aí Deus disse, agora nós vamos mudar a ordem. Meu Deus do céu. Deus disse, agora você vai profetizar, não mais aos ossos, mas ao Espírito que estão, ou aos Espíritos que estão nos quatro cantos da terra. E diz, vem, ó Espírito, e apodere-se desses corpos. Agora escutem, Deus está dizendo que é o Espírito dele que vai vir, quando você lê já para o final do texto que nós lemos. O vento sopra onde quer. Ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, ou do Espírito. Deus disse, olha, profetiza e diz ao Espírito do Senhor, vem sobre esses ossos. Agora preste atenção. Em um momento, ele fala aos ossos mortos. Agora ele fala ao próprio Espírito de Deus, e Deus disse, não tenha medo, diga ao Espírito para que ele venha e entre nesses corpos, para que eles vivam. Sabe o que ele está dizendo? Você tem autoridade sobre o caos, mas também tem autoridade para dizer diante de Deus, para que Deus haja segundo o seu propósito, para que tudo aquilo que ele disse se cumpra. Amém? Irmãos, nós muitas vezes não sabemos orar como convém, como diz Romanos capítulo 8, por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Deus está dizendo: vocês têm autoridade sobre o caos. Mas você pode abrir a boca e profetizar para que o Espírito de Deus venha. E Ele vem e traz vida. Nós somos a conexão entre Deus e o caos. Vocês lembram quando Deus começou a fazer todas as coisas? No princípio criou Deus quem? Os céus e a terra era sem forma mas quem pairava sobre a fonte das águas? O Espírito do Senhor. É o Espírito que dá vida. Amém? E quando Ele começou a profetizar, aqueles corpos que já não eram mais ossos, entrou a vida neles. Eles se transformaram num grande exército. Eu creio, e esta é a minha crença, é que Deus está despertando o seu povo. Eu espero que você seja um desses que estão se despertando, amém? Para com Deus mudar situações, mudar esta cidade, amém? Mudar esta nação. Porque você, ao invés de murmurar, você vai começar a profetizar em nome do Senhor. Mudar a situação da sua família, mudar a situação do teu coração. Meus irmãos, Deus conta comigo e conta contigo para que as coisas mudem. Agora, enquanto você não muda, as coisas não mudam. Ei, enquanto Ezequiel olhava um bando de ossos secos, os olhos de Deus estavam lá na frente, olhando o exército se levantando. O problema é que a gente não olha, e aí nós temos que fazer como Deus tocou no coração de Eliseu, para abrir os olhos do seu moço, e dizer: Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja. Amém? Talvez o nosso problema é que a gente não esteja enxergando direito. Nós só olhamos aquilo que os olhos naturais podem ver, mas Deus está nos chamando para olhar para além daquilo que os olhos naturais podem ver, porque os olhos naturais qualquer um pode ter e olhar. Mas Ele nos deu olhos para ver segundo aquilo que Ele vê. Amém? Está na hora de nós mudarmos a nossa visão. Lembra de Jesus, naquele episódio da mulher samaritana? Que depois que ele conversa com a mulher samaritana, e a mulher vai para a cidade de Sicá, e chegaram os discípulos, e admirados, porque Jesus estava ali conversando com uma mulher, e eles disseram: Senhor, nós trouxemos a comida. Jesus disse: eu não quero comida, eu tenho uma comida. E ele disse: qual é a comida? Alguém veio trazer. Ele disse: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele diz assim: olha, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. O problema é que vocês não estão olhando direito. Aí ele diz: levantai os vossos olhos. Vocês estão olhando para baixo? Quando ele diz levantem, é porque alguém está olhando para baixo. Eis que os campos estão brancos para a ceifa. Ou seja, o problema é que você não olha do jeito que ele olha. Mas ele está dizendo: as coisas já estão prontas. Amém? Ah, não, escuta bem. Você não pode sair daqui e chegar na sua casa e continuar o mesmo caos de sempre. Você precisa tomar posição segundo Deus, porque foi para isso que Deus te colocou. Pastor, eu sou o único crente. Glória a Deus, você é a única luz no meio daquelas trevas para fazer a diferença. Amém? Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma luz debaixo de um alqueire. Pelo contrário, coloca-se no velador, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vale de ossos secos. Alguns de vocês vivem há muito tempo. E você olha e diz: Deus, não tem jeito. Eu já fiz de tudo. Eu olho e não sei o que fazer.
Deus disse, é verdade, então está na hora de você se levantar. Foi por isso que eu te coloquei aqui. Durante todo o tempo que eu te coloquei, tu só observou e murmurou. Tu só olhou para o vale e disse, meu Deus do céu, tu sabes, Jeová. E por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor não colocou outro? Tem tanta gente ruim por aqui, e o Senhor ainda me escolheu. Eu até que sou mais ou menos bonzinho. Eu disse, é exatamente por isso que tu é bom e que eu te coloquei lá. Que se fosse ruim, tu era mais um osso seco. Amém? Meu Deus do céu. É que às vezes a gente olha tanto para os ossos secos que fica parecido com eles. Os ossos secos não tinham nenhuma esperança. Aí você olha para ele e começa a perceber que também não tem para ti. Que daqui mais uns dias você vai fazer parte. Você olha para os ossos assim, daqui mais um dia você, mais um. E Deus disse, não, eu te coloquei aqui, é para ressuscitar os mortos. O que é que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem nos dado? Paulo vai dizer assim, olha, se ele não poupou o seu próprio filho por você, o que mais ele não pode fazer? Deus conta comigo, Deus conta conosco, os vales estão aí, a podridão para todo lado, a tristeza para todo lado, a angústia para todo lado, a morte para todo lado, e Deus está dizendo, seja meu atalaia, seja a minha voz, profetiza, abre a boca. Aliás, nas quartas-feiras nós vamos entrar falando sobre os dons espirituais. Eu gostaria que você estivesse aqui, e um deles vai ser sobre profecia. Eu acho que vai ser bastante interessante você estar aqui. Continue de Bíblia aberta. Aí diz assim, o versículo 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército, sobremodo numeroso. Eu ia mais para frente, mas deixa eu só tocar nisso aqui. O que hoje é algo sem esperança será solução amanhã. Amém? Deus queria trazer uma solução à nação, mas a solução estava lá, sem nenhuma expectativa. Deus disse, eu sou preciso de alguém que tenha coragem de abrir a boca, porque se ele abrir a boca, a solução que ele espera, eu vou levantar, é do meio dessa gente aqui. Escuta aqui, irmãos, alguma das soluções que Deus tem para este mundo, hoje estão como vale de ossos secos. Alguns dos problemas, sabe, que nos afligem hoje, Deus está preparando você para transformar esse problema em bênçãos. Amém? Os ossos estavam ali, agora não é mais osso, agora é um exército. Agora deixa eu lhe perguntar, um exército para quê? É para proteger a nação, é para abençoar a nação. Percebe como a solução estava onde ninguém esperava? É que a gente, irmão Jesus, não espera, porque a gente só acha que a desgraça bateu tanto que não tem jeito. Eu disse, não, eu vou suscitar do meio desses ossos um grande exército, e esse exército, esses ossos, será a solução para esta nação. Amém? Um dia vocês foram ossos secos, todos nós. Hoje você já tem carne, tendões, pele, tem o Espírito de Deus, se levantou e se tornou um grande exército. Amém? Esse exército vai marchar e vai mudar a realidade. Amém? Quando você olha para um drogado, jogado na sarjeta, você jamais imagina que aquele homem pode ser um grande homem de Deus. Quando você vê um ladrão, um assassino, alguém ruim, Paulo diz assim, olha, entre os quais muitos de vocês eram também. Você jamais imagina, aliás, é mais fácil orar, tomara que Deus mate ele, não é? Para largar de perturbar
Tem aquela frase que o pessoal diz: bandido bom é bandido morto, não é? E Deus está dizendo: eu quero pegar esse osso que não vale nada, que ninguém quer. Porque, irmão, o osso, principalmente humano, se você chegar numa casa e abrir assim, você nunca entrou naquela casa, e alguém te diz: olha, vai lá nessa casa assim e pega alguma coisa, e quando você abrir a porta, tem um esqueleto, dá vontade de você sair correndo com medo? Sim ou não? Porque ninguém quer isso. Deus está dizendo assim: rapaz, isso aqui é escória. É por isso que Deus começa a dizer que eram ossos sequíssimos, que era alguém que algo que ninguém gosta, que ninguém quer estar por perto. Deus dizia isso. Irmão, tem gente que a gente detestaria estar perto, mas Deus disse: eu ainda vou capaz de mudar essa história. Deus está trazendo alento a alguns corações aqui que pensam que não tem mais jeito, mas para Deus nada é impossível. Aliás, me lembrei de uma canção antiga, só os raízes, acho que irmão João, deixa eu ver aqui, quem mais eu desconfio que sabe. Eu acho só nós, irmão João. Não, oh meu Deus, Silvana talvez sabe, que é das antigas também. Não porque ela seja velha, porque ela é das antigas, ela nasceu na igreja. Que dizia assim: para Deus não há impossível. Conhecem? Até mortos Ele pode ressuscitar. Se tu tens uma dor em tua alma, até pensas em desesperar, para Deus não há impossível. Hoje mesmo Ele vai operar. Não conhecem não? Só eu sou o mais velho de vocês. Para Deus não há impossível. Até mortos Ele pode ressuscitar. Vi duas almas cantando comigo, então tem mais gente aqui. Escuta, não há impossível para Deus, amém? Mas não é impossível para aqueles que creem em Deus também, meus irmãos, amém? Aí eu só finalizo dizendo: por que faz esse ano, pastor, mas o que significa esses ossos? Meu Deus do céu, por isso que eu quero ler só o finalzinho para vocês entenderem. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Olha o que eles dizem, eis que dizem, é o que os israelitas diziam: nossos ossos se secaram. É por isso que Deus trouxe esta ideia de ossos secos. E pereceu a nossa esperança? Estão de todos exterminados? É isso que falavam? Talvez é isso que você fala? Talvez seja isso que você diz assim: não tem mais jeito. Como disseram, lembra de Marta e Maria? Senhor, já fazem 4 dias que ele morreu. E Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Aí ele diz assim: portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor, muda isso. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei para a terra de Israel. Ou seja, para de pensar do jeito que vocês estão pensando. Eu vou mudar essa situação. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. É o mais importante: porei em vós meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo: olha, eu trouxe a visão, Cláudio, de ossos sequíssimos, porque é isso que está na mente de vocês. Eu quero sanar isso que perturba a tua mente. Se eles dissessem: nós somos um vale de lama, Deus levaria ele para um vale de lama. Se eles dissessem: nós estamos em trevas, Deus levaria ele para um lugar muito escuro.
É que Deus vai agir segundo aquilo que tu pensas. E a pergunta, onde tu estás? E Deus está dizendo, aquilo que Davi disse, eu acho que foi a irmã Deusa que leu hoje, né? Para onde fugirei da face do Senhor? Se eu subo ao céu, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu faço a minha cama lá nos confins dos mares, ali a tua mão estará e a tua destra me guiará. Ele disse, com efeito, eu faço a minha cama, me escondo nas trevas. Ele diz, a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Ou seja, onde você está, não pode fugir daquele que conhece os teus pensamentos. Hoje Deus quer sanar esses pensamentos de derrota. Deus quer tirar você desta zona de pensar que não tem mais jeito. Mas Deus quer fazer parceria com você, de você se posicionar e começar a proferir a palavra de Deus. Como disse, muitas vezes, o problema é que a gente ora errado. Senhor, faça, e Deus diz, faça você. Entende? Jesus cura, Jesus disse, cura você, em meu nome, expulsarão demônios. Aliás, pensa assim, tu chega diante do endemoniado, tá? Já vai com medo. Aí chega diante do demônio e diz assim, Jesus, expulsa esse demônio no teu nome. É assim? Hã? Aí o demônio disse, vige, ele nem sabe. Ele nem sabe me expulsar. Ele está pedindo para Jesus me expulsar. E Jesus já mandou ele. Sabe como a informação errada, a gente pode fazer muita bobagem? Jesus disse, não, em meu nome expulsarão os demônios. E você chegar, eu não vou sair, você vai sair em nome de Jesus? Não, nós temos que ter posicionamento. Amém? Deus nos chamou, foi para resolver problema, meus irmãos. Amém? E o mundo está cheinho de problemas. Posicione-se. Posicione-se, porque grandes coisas o Senhor fará em nós e por meio de nós. Amém?